aí, pessoal? Tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio, nós estamos terminando aqui o capítulo 7, cinemática, com os tópicos sobre aceleração, que vamos utilizar para cálculos. Aceleração é uma fórmula matemática em que nós vamos utilizar uma conta de dividir entre a velocidade média de um determinado móvel e o tempo gasto num determinado percurso. Nós vamos pegar a velocidade e dividir pelo tempo. Vamos pegar aqui os dados da fórmula. Eu tenho ΔV, a variação da velocidade, certo? Velocidade média. VI, a velocidade inicial. VF, a velocidade final. As unidades que a gente vai utilizar vão ser metro por segundo ao quadrado e quilômetro por hora ao quadrado. Sempre que aparecer esse número 2 pequenininho aqui do lado, ó, ao quadrado, tá vendo? Aceleração. Se não vier, então é velocidade. Então vamos usar mais esses dois tipos aqui. E dividir esse cálculo pelo tempo. Então eu tenho aqui a variação do tempo, ó, tempo inicial, tempo final, TI e TF. Usando segundo e hora para os cálculos desta fórmula. Como é que essa fórmula se faz? Aqui está ela. Primeiro exemplo. Olha só como é fácil, viu? Calculando a aceleração. Eu vou pegar essa fórmula. A igual a ΔV sobre ΔT. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Como seria isso num caso de uma atividade? Eu teria o seguinte. Um enunciado da questão. O carro saiu do ponto A a uma velocidade de 5 metros por segundo, no instante de 3 segundos, e chegou no ponto B com a velocidade de 35 metros por segundo, no instante 8 segundos. Calcule a aceleração deste carro. Então eu pego a fórmula, ó. A é igual a ΔV sobre ΔT. Vou substituir ΔV, que é a variação da velocidade. Então eu vou pegar a velocidade final, subtrair da velocidade inicial. Vou pegar o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu não vou pegar nem o 5 e nem o 35 para fazer a conta. Eu vou pegar os dois ao mesmo tempo, fazendo a conta de subtração. Então, eu pego a velocidade final, que é quanto? O carro chegou no 35, então a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é 5. Conta de subtrair e sempre começa pelo fim. Então, eu vou pegar o tempo, 8, tempo final, menos 3, que é o tempo inicial. E vou fazer a continha de subtração. Ó. 35 menos 5, 30. 8 menos 3, 5. E eu vou ter uma conta de dividir agora. Eu vou dividir 30 por 5, que vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Ó. Se eu esquecer esse doisinho aqui, eu estou praticamente com velocidade. E o assunto não é velocidade, o assunto é aceleração. Então, velocidade vai ser sem o número 2 aqui, ó. Aceleração tem o número 2. Fica a dica. Cuidado nesse detalhe. Nós temos um caso número 2, ó. Última continha, viu? Calcule a aceleração de um carro que saiu do ponto a 50 km por hora no instante de 1 hora e chegou no ponto B a uma velocidade de 38 km por hora no instante 5 horas. Como é que você vai para calcular? Mesma história. Vou pegar a fórmula. A é igual a ΔV sobre ΔT. E vou subtrair as velocidades e o tempo. Ó. De novo, começando do fim. Velocidade final 38, menos a inicial, que é 50. Então, vou colocar aqui, ó, 38 menos 50. E tempo final 5, menos o tempo inicial, que é 1. E vou fazer a subtração como eu fiz com a outra conta lá. 38 menos 50 não dá. Certo? O certo seria 50 menos 38, porque vai dar um número negativo. Eu não posso ter um número pequeno e tirar dele um número grande, maior do que ele. Então, se você for fazer na calculadora, 38 menos 50 vai dar menos 12. Número negativo. Muito cuidado com isso. Dividido por quanto? 5 menos 1. 5 menos 1 dá certo. Um número grande tirou um pequeno dele. E aí pode. 5 menos 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. E eu repito o sinal, ó. Menos. Mas, Bruno, vai ficar negativo? Isso.
eu tenho dois tipos de aceleração. Uma aceleração em que o carro está aumentando a velocidade e uma aceleração em que o carro está diminuindo a velocidade. Popularmente a gente diz que a pessoa acelerou o carro ou freou o carro. Quando o número é positivo, significa que o carro está aumentando a aceleração, aumentando a velocidade. Quando o número é negativo, está dizendo que o carro está reduzindo a velocidade, está freando. Então, no caso aqui, ó, ele estava a 50 km por hora no ponto A. Quando passou no ponto B, ele estava com 38. Quer dizer, ele diminuiu, ele tirou o pé do acelerador. E a velocidade, logicamente, vai diminuir também. Entendido? Beleza, vamos para o penúltimo tópico do capítulo. Queda livre, certo? Eu vou colocando logo esse primeiro ponto aqui desse paraquedista que está caindo e que algumas pessoas chamam isso de queda livre. É um esporte radical, estou em queda livre. Na realidade, ele não está em queda livre, ele está somente em queda. O que é queda livre? Livre, a palavrinha livre significa que não tem nada dificultando a queda. Bruno, mas ele está caindo, não tem nada dificultando a queda dele não. Tem sim. Muito pequeno, mas tem alguma coisa atrapalhando a queda dele. Ah, mas vai impedir que ele chegue ao chão? De jeito nenhum, ele vai chegar ao chão. Existe algo que está está atrapalhando a queda. O ar. Certo? O ar, ele dificulta a queda de alguns objetos. Lembra da pena e da pedra? Se você soltar, a pedra chega primeiro. A pena chega depois porque tem algo meio que atrapalhando ela. O ar, o vento. Se eu soltar a pedra e a pena na Lua, que não existe ar, os dois chegam ao mesmo tempo. Quando não tem nada atrapalhando a queda, dificultando a queda, eu chamo isso de queda livre. O que é a queda livre? Como coloquei, um movimento vertical, resultado da aceleração provocada pela gravidade do planeta, pela força que existe, que puxa as coisas para o chão. Se não tiver interferência, como as forças do ar, eu chamo isso de queda livre. Então não pode ter interferência. No caso aqui, se você observar o paraquedista, ó, ele abriu o paraquedas, por que ele chegou mais lento no chão? Mesma história da pena. A pena tem algo que está tentando, dificultando a queda dela. No caso aqui, todo esse espaço, ó, do paraquedas está cheio de ar. E isso faz com que a velocidade diminua na queda. Aqui eu tenho, ó, os casos em que aqui nós temos o planeta que possui essa força que puxa as coisas para o centro do planeta, para o chão. Aqui eu tenho a maçã caindo. Então tudo isso, se não tiver interferência do ar, eu chamo de queda livre. Por isso o nome livre. Livre da resistência do ar. Queda livre da resistência do ar. Aí, queda livre. Último tópico, aceleração da gravidade. A aceleração é uma força que a Terra exerce sobre todos os corpos, puxando ele para o chão. Isso existe, digamos, uma certa velocidade para as coisas caírem em tempos iguais. Nós chamamos isso de aceleração da gravidade. A aceleração do nosso planeta tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como é um número quebrado, nós geralmente arredondamos para 10 para facilitar os cálculos. Mas o número correto é 9,8. O Sol, olha a quantidade, ó, 274. Porque o Sol ele é um planeta muito grande mesmo. Quanto maior a massa do planeta, maior a aceleração. Aí nós vamos para a Lua. Qual a diferença da Lua? A Terra é 9, a Lua é 1. A Lua é muito menor do que a Terra. Então, quanto menor o planeta, menor essa força. Nós temos aqui Isaac Newton. Ele foi a pessoa que, a história conta que ele estava sentado numa macieira estudando e uma maçã caiu na cabeça dele. Isso foi, digamos, um estalo que ele teve sobre o que é que faz as coisas caírem. Aí começou-se o estudo da gravidade, da aceleração. Então, digamos que ele é considerado um dos pais da física, um dos maiores físicos que já surgiram. Aqui eu tenho o caso mais prático do que a aceleração pode ser vista. Eu tenho aqui, ó, uma garotinha segurando uma bola e essa bola está parada na mão dela, então a aceleração da gravidade é zero, porque para haver aceleração da gravidade tem que haver queda. E no instante marcado como zero,
ela soltou essa bolinha. Quando se passou 1 segundo, nós temos o valor de 9,8, mas arredondei para 10, ó, 10 metros para facilitar o cálculo. Quando passa 2 segundos, dobra a aceleração, passa para 20. Ó. Quando passa no segundo 3, aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. E aí por aí vai, ó, a aceleração vai aumentando igualmente, segundo a segundo. Vai dobrando, triplicando, quadruplicando e esse número sempre vai ser crescente. Então, se você está caindo de uma altura bastante elevada, a aceleração da gravidade, ao passar do tempo, vai aumentando. Então, quedas muito demoradas significa que, podemos dizer assim, que a pancada vai ser um pouco maior. Um pouco não, vai ser muito grande. Quanto maior a altura, maior a gravidade a força de aceleração da gravidade, tá certo? Pessoal, por hoje só. Espero que vocês fiquem bem, estudem. Tá aí o link da aula para vocês acessarem aí, clicando. A atividade está no formulário, 5 perguntinhas bem fáceis, clicou, respondeu, clica em enviar. Não esquece de clicar em enviar. E aí eu recebo a atividade, tá certo? Fiquem bem e até mais. Valeu!